Boa noite, galerinha. Como é que vocês estão? Andrezinho aqui na área, tudo bem? Na noite de domingo, chuvoso, frio, mas estamos aqui para fazer mais um conteúdo para você. Desde já quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença de todos os apoiadores do canal, todos aqueles que divulgam, todos aqueles que compartilham e aqueles que participam. Bom, quero que vocês se sintam muito bem-vindos aqui. E hoje vai abordar um tema que a gente fala muito no canal, reflexão sobre a vida, falarmos também sobre religião, e hoje duas coisas vão se unir. Vou falar sobre algo que eu passei, o meu exemplo de vida, e de repente você pode estar passando, ou já ter passado por isso, ou até de repente conhecer alguém que está passando, e dá pra enviar esse vídeo para dar aquela força, dar aquela esclarecida, ou contribuir em algo. Tá bom, meus queridos? Sejam todos muito bem à vontade para estar aqui no canal Andrezinho aqui. A gente vai falar, o tema da live é me sentir inútil após perder a fé. E aí? O que você pensa sobre o tema, o que vem na sua mente? Vamos destrinchar isso logo a seguir. E aí, galera? Me senti inútil após perder a fé. Pois é, isso é algo que eu tive que passar e aprender a lidar. Pois quando falamos de se sentir útil na religião, ela tem a façanha, tem o poder de fazer com que esse sentimento seja muito verdadeiro em nós. Fazer com que esse sentimento seja muito forte, não é mesmo? Quando estamos na religião, eu adorava me sentir útil dentro da igreja, que fosse para pegar água para o pastor, que fosse para estar na rua servindo sopa, servindo agasalhos, cobertas para moradores de ruas. Então, me sentia muito útil, me sentia amado, me sentia acolhido por uma sociedade, uma comunidade. E como lidar quando você faz desligamento daquele grupo social? Não é fácil, pois eu tive que passar por esse problema quando me desliguei da religião, me desliguei da igreja e logo entendi o meu ateísmo, entendi a questão que eu tinha para tratar comigo sobre fé, sobre crença. Então, foi muito difícil, porque uma pessoa que está inserida sempre faz suas obras, os benefícios para com a sociedade, e tem o entendimento de que todos somos irmãos, que devemos tratar pobres, as viúvas, temos que cuidar dos feridos, dos caídos. Quando eu me desvinculei, eu entrei numa vazio, um quarto sem portas e sem janelas, e não entendia mais a minha função na sociedade, qual seria, já que eu não tinha mais um livro normativo dizendo que eu teria que amar o meu próximo. Não tinha mais um livro normativo pedindo para andar 2 milhas com o meu próximo, nem para dar a minha capa. Logo pensei, será que a bondade,
e essa moralidade e essa utilidade para com a sociedade pode vir somente do cristianismo? E lidar com esse problema, hoje conversando com vocês podem ter a percepção de quem já passou por isso, que foi um pouco trabalhoso. E quem está de fora e não passou por isso, pode entender que é algo simples que a gente está falando. Mas não é. Fazer uma desconstrução total sobre o seu pensamento, naquilo que foi inserido desde pequeno, ou seja, o tempo que você passou na religião, mas que foi inserido dentro de você esse pensamento. E só no cristianismo você pode ser útil para com a sociedade. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma pessoa de moral elevada. Isso mexe muito com a nossa mente. E eu tive que entender que o caráter do ser humano está dentro dele. O caráter do ser humano não está na religião. Não é um livro normativo de fé e de crença que vai fazer você ser bom ou você ser mal. Porque um livro simplesmente não tem esse poder. Mas o ser humano tem o poder e o controle sobre a sua vida e as suas atitudes. Ele escolhe fazer o certo e fazer o errado. Entre fazer o bem e fazer o mal. Mas como entender isso? Que você já está fundamentado que a bondade só pode vir de Deus. Que a bondade só pode vir através da religião. Você entender que a sua vida pode ter valor para a sociedade é você entender sobre humanidade. É você entender que a vida do próximo tem importância. Independente se você tem religião ou não, aquele que está passando por dificuldades e que realmente precisa de uma força, é muito válido você ajudar. Muito lindo também. Então, você entender que você pode e deve ser uma boa pessoa, honesto. Você ser uma pessoa que evita brigas. Isso tudo pode vir do ser humano, pode fluir dentro da pessoa sem ela ter essa base moral cristã. Só que eu não entendi isso no começo. Eu achava que isso poderia mexer com o meu caráter. Eu achei que sair da religião poderia me fazer uma pessoa que tem valor para a sociedade. E de repente você que está assistindo isso, que é cristão, pode pensar assim: mas você está certo, André, nesse pensamento, porque só em Deus temos valor. Só com o pensamento cristão temos a moralidade. Mas eu te digo que não. Porque muitas pessoas dizem ter a fé e ser cristãos, e aqui ninguém está para medir quem é e quem não é, fazem coisas abomináveis, fazem coisas tão horrorosas perante a sociedade. E pessoas que não têm cunho de fé, pessoas que não professam nenhum tipo de crença, fazem coisas boas também, não é? Por que não ser uma pessoa boa? Por que não ser alguém que tem valor no mundo? Eu entender que eu faço a minha vida é realmente viver em liberdade. Eu entender que a minha vida é me dedicar para minha família, para minha esposa, no meu trabalho, ter uma boa vida, poder deixar um bom legado. Isso é liberdade. Isso é ser útil. Ser lembrado pelos seus belos feitos. Isso é um bom legado. Isso é ser útil. Não achar que você precisa de uma crença, uma fé, uma religião para ser útil. E se você está na fé e se sente útil com isso,
Meus parabéns. Continue não só se sentindo, mas tendo utilidade para a sociedade. E se você já não está mais na fé, se você já não tem mais a mesma crença, de repente você é agnóstico, ele só não afirma a certeza de uma força, de uma energia, de um Deus, um ser ou um não. Se sente útil para a sociedade? Está sendo útil para a sociedade? Meus parabéns. Até porque eu acho que isso é raro. Em qualquer âmbito, religioso ou não. As pessoas estão deixando de ter utilidade de uma para com as outras, para ser úteis somente a seus benefícios próprios. E aí, eu vou usar até um trecho bíblico aqui. Olha, o André ateu usando um trecho bíblico, claro. Tem coisas boas na religião também, tá? A Bíblia diz assim: ser bom só para aquele que é bom contigo, que lucro há nisso? Ser um irmão para aquele que é um irmão contigo, que lucro há nisso? Não é isso? O que mais aprendemos? Amai vossos inimigos e orai para os que os perseguem. Eu não tenho a fé, eu não preciso orar. Eu não acredito em Deus. Eu acredito dentro de mim, eu tenho a convicção que Deus não existe. Mas aquelas pessoas que se opõem perante mim, eu não preciso desejar um mal final para aquela pessoa. Simplesmente que ela siga a vida dela. Que ela entenda que a vida não é uma briga de egos. Que a vida não é uma guerra para ver quem tem mais poder, quem tem a razão. Aqui ninguém busca a razão. Buscamos entender as melhores formas de vivermos enquanto estamos aqui. Pois a vida, ela logo acaba. Num piscar de olhos, ela pode passar diante da sua mente e acabar. Num piscar de olhos, a vida pode se esvairar. Ela pode se esvaziar. E aí já foi. O filme já foi gravado. E aí, você vai querer ter tido uma utilidade para esse mundo, para você, para as pessoas que estão no seu âmbito social, para sua família? Pense. Como você pode ser útil com a sociedade? Como você pode ser útil com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, marido, esposa? Como você pode ser útil? Tenha religião. Como você pode fazer na prática para ser uma pessoa melhor? Galera, sei que muitos pensamentos vão passar perante a sua cabeça, dúvidas virão, respostas também, mas que você tenha sempre os pés firmes no chão. Não se abale, seja forte, corajoso, tenha sempre em mente que todo problema só dura um dia. No outro dia, aquele problema já se foi e novas soluções vão ser buscadas, não é mesmo? Então, força e bola pra frente, que a vida continua. E sejamos melhores uns para com os outros, para essas e muito mais. Participe do nosso canal, se inscreva, compartilhe. E eu fico por aqui. Andrezinho aqui. Valeu!